bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso momento de celebração. Daí da sua casa, onde você estiver, sinta-se à vontade, faça desse lugar um ambiente de adoração e celebração ao nosso Deus. Reúna a sua família, compartilhe esse vídeo e vamos juntos adorar ao nosso Deus, que nos amou, que nos ofereceu o seu Filho e com o seu Santo Espírito habita em nós. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós louvamos ao
Senhor, nele estamos seguros. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. És o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Ele é o mesmo pra sempre. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se
Glória a Deus. Deus nos ama, seu amor não falha, é incondicional, é imensurável. O amor de Deus é grande, Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Esse amor enche o nosso ser de maneira que a gente venha transbordar. Nós louvamos ao Senhor. E esse momento da nossa celebração é o momento em que a gente separa para expressar gratidão a Deus com as nossas contribuições. Momento em que a gente louva ao Senhor pela oportunidade de trabalho, por aquilo que veio às nossas mãos, pela confiança daqueles que nos deram a chance de negociarmos, empreendermos, desenvolvermos tarefas, resolvermos problemas. E Deus, na sua graça, nos abençoa para que a gente cumpra uma vocação e dê glórias ao seu santo nome. Podemos adorá-lo, fazendo o que vier às nossas mãos com excelência. Podemos glorificá-lo, administrando com excelência, a fim de que não entremos por viés de aflições por uma falta de bom senso em administrar. E agradecemos com a liberalidade, ou seja, com a espontaneidade de contribuir, de partilhar. E a Bíblia Sagrada nos convida a isso, a contribuirmos em prol da comunidade de fé. E que isso venha ganhar amplitude em nossas vidas, de maneira tal que nós não nos esqueçamos daqueles que necessitam de um auxílio, daqueles que necessitam de uma ajuda, daqueles que necessitam de um amparo. Quero te convidar a contribuir em prol da igreja. Os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo, para que você, talvez agora, possa fazer a sua transferência, a sua contribuição, através do Internet Bank, do aplicativo. Mas, sobretudo, eu queria te estimular, nesse tempo que nós estamos, a não fechar os olhos para as demandas à sua volta. Que Deus nos abençoe e a gente administre aquilo que Ele nos dê. Que Deus nos abençoe e a gente tenha um coração voluntário. E que, mais do que chegar em um gasofilácio ou numa conta bancária, o nosso coração chegue com generosidade no trono da graça, aquilo que a gente tem no nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida financeira. E aqueles que padecem, sofrem nesses dias no que diz respeito à economia, a nossa oração e a nossa disposição como igreja em amparar, em cuidar e no que nós pudermos, em darmos assistência. Porque diz as Sagradas Escrituras que isso é a verdadeira religião. Esteja atento a isso e disposto à contribuição. Vamos orar? Vamos ter um momento de intercessão agora? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te bendizemos aqui enquanto cantamos. Dizemos, pois estamos juntos, ó Deus, nesse momento virtual, estamos juntos, celebrando o teu amor. De ti emana o bem, e aprove o Senhor nos habilitar e nos capacitar para que promovamos o bem, desenvolvendo as atividades que foram confiadas em nossas mãos, administrando os recursos que nos veio e repartindo, contribuindo. Nós queremos, ó Deus, orar e consagrar a Ti as contribuições voluntárias que os Teus filhos têm destinado à nossa igreja. Orando também, Senhor, que o nosso coração jamais seja endurecido com as questões à nossa volta, pois para um mundo sofrível, a generosidade é a resposta cristã, e nós te pedimos juntos em oração, que o nosso coração seja sensível à Tua vontade, que nós sejamos atentos às questões à nossa volta e muito felizes em fazermos parte da Igreja do Senhor, sermos inseridos em uma comunidade de fé e, a partir dela, servir o mundo com tudo que temos e tudo que somos. Deus,
Aproveitamos esse tempo também para interceder pelas famílias que estão sofrendo, ó Pai, sofrendo na economia, passando difíceis momentos. Oramos também, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a vida daqueles que estão doentes, acamados, as pessoas que sofrem, que contraíram a Covid-19. Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia. Esses são dias difíceis, ó Pai, dias de caos, de apreensão. Pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor alcance aqueles que estão no leito de enfermidade. Abençoe essas famílias, ó Pai. Abençoe, Senhor, os profissionais da área da saúde, aqueles que têm labutado, ó Deus, e que têm entrado num labor ferrenho para cuidar de vidas. Nós pedimos a Ti que renove as forças emocionais, psíquicas, físicas e espirituais. Que a boa mão do Senhor seja sobre os profissionais da área da saúde, sobre os nossos governantes, que as decisões sejam sensatas, que os recursos sejam bem administrados para promover o bem comum. Nós pedimos a Tua sabedoria para os nossos governantes, a Tua bênção sobre a vida das nossas autoridades, ó Deus. Ó Pai amado, clamamos ao Senhor e tornamos a dizer que Tu és o nosso pastor. Declaramos, ó Pai, e pedimos a Ti, pela vida de cada um dos profissionais, cada um dos Teus filhos que estão trabalhando, empreendendo, negociando. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do pai de família, sobre a mãe de família, sobre os estudantes. E que nós, ó Deus, tenhamos o coração dilatado, que a excelência seja a nossa marca e que a generosidade seja a nossa prática. Que o nome do Senhor seja glorificado e que jamais mamon tenha voz e vez na nossa vida, muito pelo contrário. Que o dinheiro seja nosso servo e nós que somos filhos e servos do Senhor, com Ele em mãos, glorifiquemos a Ti. E que se nos faltar o dinheiro em mãos, que continuemos nos alegrando no Senhor, que é tudo para nós e que está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Nós Te glorificamos, Te bendizemos e Te adoramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe as suas finanças, Deus abençoe o seu trabalho, afinal de contas, Ele é o nosso pastor, de nada temos falta. E ao compartilhar do que você tem, do que veio às suas mãos, para a comunidade de fé e a abençoar pessoas, faça isso com alegria. Se você tem oportunidade e está fazendo agora, faça com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Tá aí então, faça uma quarentena de oração. Esse tempo aqui na nossa cidade que a gente está em lockdown, reúna a sua família, ore com ela, esteja em oração com a sua família. Façamos desse tempo em que ficamos em casa, ou pelo menos uma boa parte de nós fica em casa, porque sabemos que há muitos outros que o seu trabalho representa um serviço essencial. Reúna a sua família e ore com ela. E eu queria aqui fazer a nossa justa homenagem às mulheres. Às mulheres. Essa segunda-feira é Dia Internacional das Mulheres. A Bíblia Sagrada vai dizer que não há judeu e nem grego, não há gentil nem judeu, não há escravo e nem livre. Todos nós somos um no Senhor. E as mulheres têm o direito de igualdade, e todos somos iguais, e graças a Deus, porque a cultura foi se abrindo para isso. Mas ainda hoje nós vimos muito feminicídio, vimos muito preconceito e muita ação contra mulheres.
a vocês, minhas amadas, nossas amadas e estimadas, nesse dia 8, feliz Dia Internacional das Mulheres, e que cada uma das que fazem parte dessa comunidade de fé e nos acompanham sejam encontradas em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, seu valor excede ao das finas joias. Deus vos abençoe e parabéns pelo vosso dia. Nós vamos às Sagradas Escrituras e eu queria te convidar que você acompanhasse comigo hoje o texto que está em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. Que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Os anos amargos e difíceis chegaram para a igreja do Senhor do primeiro século, ao passo de que, pela maldade dos imperadores romanos, os cristãos, os primeiros cristãos, enfrentaram severa perseguição. O que acontecia com eles? Esses nossos irmãos eram culpados, por exemplo, de colocar fogo em Roma. Esses nossos irmãos eram perseguidos e as arenas romanas tornavam um espetáculo de horrores e maldades, além das cidades nas quais os nossos irmãos do primeiro século eram pendurados em madeiros, era ateado fogo nos seus corpos e iluminavam as noites romanas. Que terror era esse? Os nossos irmãos do primeiro século, enrolados nas vísceras de animais, colocados nas arenas romanas para serem mordidos pelos cães, pisados pelos touros, devorado pelos leões. O sangue dos primeiros cristãos, o sangue dos mártires, banhava as arenas romanas. O terror se instaurou, e quando sobrou apenas um apóstolo, o último deles, João, ele foi lançado na ilha de Patmos. E quando tudo parecia que havia um lockdown para o evangelho, as portas estavam fechadas, Deus abriu uma porta para João no céu. Porque as portas na terra podem estar fechadas, mas as portas dos céus estão abertas. E o evangelho não para diante das dificuldades que são impostas.
O João, ele vê Jesus. Não é um Jesus fragilizado da estrebaria, um bebê frágil. Não é um Jesus da carpintaria, com as suas mãos calejadas do trabalho com a madeira. Não era também um Jesus com o seu corpo moído como no Calvário. Não era um Jesus com o seu rosto transfigurado como na cruz. O seu corpo não estava mais coberto de sangue e poeira. O que João vê, ele descreve dizendo: olha, os seus olhos é como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, o seu rosto é reluzente como o sol do meio-dia, os seus cabelos são brancos como a neve. Ao olhar para os seus pés é como se fosse um latão reluzente, um bronze polido. As suas vestes são alvas, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim João descreve o que ele vê, e cai desmaiado, como um semi-morto ali desmaiado. E Jesus diz para ele: João, o que você vê, escreva a minha igreja. Escreva a minha igreja. E ele escreve às 7 igrejas da Ásia, representando a igreja do Senhor como um todo. Éfeso, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna. Escreve às 7 igrejas da Ásia que representam a igreja do Senhor como um todo. E Jesus se apresenta, Jesus faz uma constatação da situação da sua igreja. Para a maioria delas, Jesus trouxe repreensões, porque Ele ama a sua igreja e por amar Ele a repreende. E também trouxe promessas. Essa carta que nós lemos, ela mostra uma igreja que não tem nenhuma palavra severa da parte de Jesus para ela. Os dias são difíceis, inclusive para essa igreja plantada na cidade de Filadélfia. Essa cidade, por sua vez, fora inaugurada 2 séculos antes de Cristo, em cerca de 19 depois de Cristo, e a intenção dessa cidade de Filadélfia era disseminar a cultura e a linguagem grega de forma pacífica. Não era assim majoritariamente. Os povos que eram conquistados, especialmente por Alexandre, nos dias de Alexandre o Grande, eram por força e eram dominados e eram obrigados a aprender a língua grega, a cultura grega. Não foi assim que a cidade de Filadélfia fora inaugurada. O nome Filadélfia é uma homenagem a Átalo II, que tinha um apreço pelo seu irmão Eumenes. Então o nome Filadelfos significa um que ama o seu irmão. E interessante que nesse ambiente aqui, que a cultura e a língua grega fora disseminada de forma pacífica, a igreja do Senhor tinha uma missão de falar do príncipe da paz, anunciar as boas novas, o evangelho daquele que não veio oprimir, muito pelo contrário, daquele que veio trazer paz, justiça e alegria, a saber, Jesus. Essa é a missão da igreja. Não é com força, não é por violência que a igreja traz o evangelho, não é com o viés do terror e do horror que a igreja apresenta as boas novas do seu Senhor. É proclamando paz, é buscando aquilo que abençoa o povo. A igreja chegou em Filadélfia e Jesus se apresentou a essa igreja. Como é que Jesus se apresenta a ela?
Diga à igreja da Filadélfia que eu sou santo, verdadeiro e tenho a chave de Davi, que fecho e ninguém abre, e abro e ninguém fecha. Veja só o caráter de Jesus. Ele é santo, no sentido de que é o único, poderoso e suficiente. Ele é verdadeiro. Jesus é digno da nossa confiança. As suas palavras, como disse lá Pedro, são palavras de vida eterna. Ele é digno da nossa confiança. Ele é fiel. Esse é o caráter do Senhor, santo. Ninguém pode prevalecer contra os planos e os projetos do Senhor. Ele é verdadeiro. Suas palavras não voltam vazias. Ele é digno da nossa confiança. E mais, o seu poder, ele tem a chave de Davi em suas mãos. É por intermédio unicamente de Jesus que nós temos entrada à presença de Deus e à eternidade com o Senhor. Jesus é esse nosso intermediador, é esse que nos dá a oportunidade de estarmos diante do trono da graça de Deus. E mais, ele diz: abre e ninguém fecha, fecha e ninguém pode abrir. Ninguém pode resistir os planos de Jesus, ninguém pode prevalecer contra os planos de Deus. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Por mais que os dias sejam difíceis, para nós são dias de apreensões, dias de dificuldades, dias para muitos de angústia, de ansiedade. Jesus não perdeu o domínio de exatamente nada. Nada pode resistir os planos do nosso Senhor. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Vamos ver como era a igreja que estava plantada em Filadélfia. Ele diz: eu vejo que você tem poucas forças, mas que você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu conheço a sua aflição, eu conheço a sua dificuldade, Jesus conhece. Talvez você que está passando por noites indormidas, que tem derramado lágrimas, que tem derramado a sua alma com pesar em orações. Ele conhece as lágrimas que você tem derramado, Ele conhece as suas dores, os seus dilemas, as suas dificuldades. O que ele está dizendo aqui? Eu conheço a sua pouca força. Não é uma igreja com muita relevância política e social onde ela está, mas veja bem que ela agrada ao Senhor. O que ele diz? Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A grande riqueza nossa, como discípulos do Senhor Jesus, é temermos as suas palavras, é guardarmos-a em nosso coração, como diz o salmista. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. A grande riqueza que nós temos é a obediência, a sujeição ao nosso Deus, e mais a exaltação que damos no nosso dia a dia ao nosso Senhor. Tudo que há em nós deve convergir em glória para Deus. Um dia, um sapateiro perguntou para Martinho Lutero o que ele deveria fazer para ser um bom cristão. A resposta foi: faça bons sapatos e venda por um preço justo. Você estará sendo um bom cristão. Tudo que há em nós que glorifique o nome do nosso Senhor é o que de mais precioso temos aqui nessa jornada de fé. Não negarmos o nome do Senhor, muito pelo contrário, o exaltarmos, o reconhecermos. Havia na Filadélfia o culto ao imperador. Para eles, então, não negar o nome do Senhor era não se prostrar, não cultuar ao imperador. Para nós é não nos prostrarmos diante dos deuses desse século, mas sim afirmarmos em nossa vida e vivermos aquilo que é louvável, puro, santo, verdadeiro, de boa fama. Isso que ocupe a nossa mente, o nosso coração, e que seja real na nossa prática de vida. O zelo pela palavra, o louvor ao nome do Senhor,
é a maior riqueza que nós temos, é aquilo que nos faz, que o Senhor seja agradado em nossas vidas. Então o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço a sua aflição, mas eu conheço que você tem buscado viver em fidelidade e tem me honrado. Portanto, diz o Senhor, eu coloco diante de ti uma porta aberta. Uma porta aberta. E veja bem, Jesus tem a chave em suas mãos, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas que porta é essa? É a porta de emprego? É a porta do sucesso financeiro? É a porta da promoção? A porta que o Senhor está falando que está aberta, e se nós caminharmos pelo Novo Testamento, vamos perceber que quando se fala de porta aberta, é evangelho, é propagação do evangelho. Qual é a porta aberta que o Senhor colocou para essa igreja? A oportunidade de compartilhar o evangelho, o avanço no ide, no pregar a toda a criatura. E automaticamente a porta do compartilhar do evangelho é a porta da provisão, também é a porta da oração, porque não há como nós avançarmos no evangelho se antes não sermos fortalecidos pelo Espírito Santo com poder. É a porta da provisão divina, porque nenhum dos seus discípulos, isso foi a pergunta de Jesus, porventura lhes faltou alguma coisa na jornada, na caminhada comigo? A porta missionária também é porta de provisões, a porta missionária também é porta de cuidado, de milagres, de bênção de Deus para a nossa vida. Tudo que nós precisamos é aproveitar essas chances. Mas há uma constatação, uma pesquisa mostrou um índice de que 90% dos cristãos no Brasil não compartilham o evangelho com as pessoas à sua volta. No sentido do evangelho, do evangelismo através dos relacionamentos. Talvez nós estamos muito preocupados com as nossas posições, ou preocupados em sermos politicamente corretos, ou de sermos rejeitados por causa da nossa posição, e não compartilhamos o evangelho com um colega de trabalho, com um parente, com alguém da família. 90% dos cristãos desse país têm dificuldade em compartilhar o evangelho, têm dificuldade em passar pela porta que está aberta. Jesus está dizendo: a porta está aberta, compartilhe o evangelho, viva o evangelho, seja homem de oração, mantenha firme o zelo pelas escrituras, e você vai viver o meu cuidado, a minha provisão. Eu vou estar contigo, eu serei contigo. Tanto é que, olha só o que Jesus diz aqui, olha a promessa que ele faz. Ele diz assim: olha, eu farei com os que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, muito pelo contrário, aproveitam-se dessa chancela, mentem. Eu farei que eles venham adorar prostrados aos seus pés. Essa igreja aqui é uma igreja de verdadeiros filadelfos, de gente que ama, de gente que cuida, de gente que compartilha a sua fé, e que essa fé desemboca na prática de amor. Mas é uma igreja que enfrenta a austeridade, que enfrenta dificuldade, que passa por dores, que enfrenta lutas, que é perseguida. Mas Jesus diz: eu farei que esses que te perseguem venham e se prostrem diante dos seus pés e saibam que eu amo vocês. O que significa isso? É que o bem sempre vence o mal. No final, o bem sempre vence o mal. E saibam que eu te amo, saibam que a vitória é de Jesus. A vitória é de Jesus. E o que Ele tem por nós? Amor. E o amor do Senhor nunca falha, jamais falhará. Mais ainda, Jesus diz: porque deste
atenção à minha exortação, à palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A Bíblia Sagrada, especialmente no sermão escatológico de Jesus, fala do princípio das dores, fala da grande tribulação, fala da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, temos o princípio das dores e temos a grande tribulação. Mas no meio de tudo isso, o Senhor está dizendo: eu guardarei você, eu protegerei você. O que é estar guardado pelo Senhor no momento da tribulação que virá sobre o mundo inteiro? Ou para esse momento em que o mundo inteiro passa por tribulação, por uma tribulação igual. O que é ser guardado? É permanecer firme na fé, é ficar convicto da sua vontade, é perseverar no propósito do Senhor e continuar glorificando o nome dEle. Mesmo que atravessemos por momentos difíceis no que diz respeito à economia, mesmo que possamos padecer com dificuldades relacionadas ao nosso corpo, à nossa saúde física, mesmo que enfrentemos dificuldades e dores nesse mundo, nós continuaremos a glorificar o Senhor. Isso só faz aquele que está sendo guardado por Deus. Ser guardado por Deus é permanecer firme na fé, convicto da vontade do Senhor e continuar a despeito de qualquer aflição, dor e luta, glorificando ao nome dEle. Glorificando ao nome do Senhor Jesus. Portanto, Ele está dizendo: eu guardarei você no dia da aflição que virá sobre o mundo inteiro. Serão dias de lutas, dias de dificuldades, dias de provação que virão, mas eu vou guardar você em perseverança. Então eu virei sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está falando: eu voltarei, e voltarei sem demora. Guarda isso que você tem. O que é que essa igreja tem? Perseverança na fé, zelo pela palavra e louvor ao nome do Senhor. O que é que eu e você temos a oferecer para o nosso Deus agora, que Ele possa dizer para a gente: guarda o que você tem. A chamada que é a perseverança na fé. E mais, Ele vai dizer: eu estou voltando, eu virei sem demora, guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é galardão, isso é recompensa. Porque há uma diferença aqui: a salvação é um presente de Deus. Agora o galardão é uma recompensa do Senhor por aquilo que a gente fez em prol da sua obra. E a sua obra tem um objetivo, que é vidas salvas, libertas, restauradas, agora para uma vida eterna. Qual a recompensa que você e eu receberemos então na volta do Senhor Jesus? Nós temos a salvação como um presente de Deus e temos a oportunidade de receber dele um galardão na segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo: conserve o que você tem, para que ninguém tome o seu galardão, para que ninguém tome a sua recompensa. Porque eu farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também o meu novo nome. Havia um costume nos tempos antigos e nos templos antigos, quando um sacerdote que era fiel morria, era erigido no templo uma coluna, e era escrito o nome daquele sacerdote na coluna, em homenagem póstuma. Era escrito o nome do seu pai. E olha Jesus pegando o gancho e dizendo aqui: persevere, eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo o seu labor, eu estou vendo a sua fidelidade. Guarde isso, porque eu farei de você coluna no templo do meu Deus. Colocarei o nome do meu Deus. É identidade, é filiação. Nós temos um Pai que é o Senhor. Colocarei o nome da cidade, da Nova Jerusalém. Aqui tem a ver com sermos então a nossa cidade, com termos aqui a nossa posição. Nós somos um povo que tem uma identidade, somos filhos de Deus, mas temos também uma morada, que é a morada celestial. E ele diz mais: colocarei o meu novo nome, o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Que sensacional! Você e eu, coluna no templo do nosso Deus. Quem são as colunas
na obra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo que Pedro, Tiago e João são colunas do Senhor. Quem são colunas do Senhor? Gente que faz a obra, gente que zela, gente que avança no propósito do Senhor. Que você e eu sejamos coluna no templo do nosso Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que palavra sensacional! Nós encontramos aqui a igreja ideal. E mais ainda, essas palavras de Jesus e essas promessas servem para nós de incentivo, tanto individual como coletivo, a despeito do que estamos passando, das dificuldades e do momento histórico no qual estamos inseridos. Nós também somos chamados a sermos fiéis a Deus, zelosos pela palavra, de amarmos o próximo, abençoarmos pessoas, deixarmos de sermos egoístas e glorificarmos ao nome do Senhor. E o que Ele coloca diante de nós? Porta aberta, oportunidade de compartilhar o Evangelho. E qual é a promessa? A eternidade com Ele. Que Deus nos abençoe e que a gente permaneça fiel a Ele até o fim. Amém. Queria convidar você a orar comigo em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nesse tempo de celebração e adoração, expressamos a fé que temos e que vem de Ti. Cremos no Senhor, cremos em Tuas palavras, cremos em Tuas promessas. Somos chamados por Ti a vivermos zelando pela Tua palavra, esperançando em Tuas promessas, anelando a volta de Cristo e enquanto isso militando o bom combate do Senhor. Faz, Senhor, com que o ardor missionário, independente do lugar onde trabalhamos, independente das condições que temos, ele seja uma realidade em nossas vidas. Que a fé e a alegria da salvação que temos, ela venha transbordar de nosso ser para tantas outras pessoas à nossa volta. E que, a despeito das lutas e dificuldades que a gente possa enfrentar, que permaneçamos fiéis a Ti, confiantes nas Tuas promessas, descansando na Tua palavra. Abençoe, Senhor. Abençoe cada um dos Teus filhos que nessa hora clamam a Ti. Clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que não percamos a percepção e a oportunidade de passarmos pela porta aberta que o Senhor tem colocado diante de nós. Sejamos homens dispostos a viver a história do Senhor nessa terra e a marcar a nossa geração com a vontade do Senhor na nossa vida. Eu peço a Ti, Senhor, que nos ajude, que tire de nós todo o egoísmo, toda a apatia, e que ajude-nos a não cair em apostasia. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Nós Te pedimos, Te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Que esta semana, ó Pai, seja uma semana em que experimentemos o agir do Senhor na nossa vida, o quebrantamento, o avivamento, o renovo em nossos lares e em nossas famílias. Que possamos provar o Teu amor em nome de Jesus. Que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, a comunhão e o consolo com o Espírito Santo, seja sobre cada um dos Teus filhos que nos acompanham, sobre a igreja do Senhor plantada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa, e a gente vai se encontrando por aqui no decorrer dessa semana, em nossos momentos. Um forte abraço, um beijo no coração e tchau.